Fala galera, beleza? Vamos tratar aqui dos honorários sucumbenciais do artigo 85, parágrafo 3º, mais precisamente quando a fazenda é sucumbente em algumas causas, mas minha especialidade de direito tributário, então é mais recorrente para mim esse caso. Então vamos lá, as faixas de tributação do artigo 85. O artigo 85 ele determina que os honorários sucumbenciais, mas a gente vai falar sobre o parágrafo 3º, que é o caso que a fazenda for parte, né, quando ela sucumbir. Aí, quando a fazenda for parte, eles não vão pagar 10% do valor cheio, por exemplo. Eles vão fazer uma faixinha de desprogressão de honorários sucumbenciais. Começa com 10, vem para 8, depois 5 e 3. É uma degradação do percentual. Então, a gente tem os percentuais máximos e mínimos. Eu vou explicar melhorzinho numa tabela que eu tenho aqui. Bom, vamos lá. Primeiro só um adendo aqui, eu vou falar sobre os percentuais mínimos, que é o que é mais recorrente o juiz condenar a fazenda no pagamento de honorários sucumbenciais sobre o mínimo do artigo 85, parágrafo 3º, que é 10%, depois 8%, depois 5%. Se o seu caso aí for o máximo, então aí você só troca a alíquota aí, de vez de 10%, você coloca 20%, depois 10%, depois 8%, depois 5%, entendeu? Só fazer isso. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que significa, porque ele fala valores de salários mínimos. Então a gente tem que fazer essa conta. Então o primeiro inciso fala que é 10% sobre 200 salários mínimos. O que isso significa? O salário mínimo vigente na época de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, é esse valor. Então eu multiplico esse por esse e acho que o 200 salários mínimos no dia de hoje é R$ 242.400. Então sobre essa primeira faixa vai incidir 10%. Então aqui é muito simples, eu trouxe uma base de cálculo, um honorários fictício que a gente ganhou, vai, R$ 3.389.527,90. Então a gente vai, tipo assim, descobrir quanto que eu receberia de honorários sobre essa base de cálculo, essa condenação em 3 milhões, né? Então a gente tem esse valor de 3 milhões como se fosse esse total, a nossa caixa d'água total, e sobre esse 200 salários mínimos vai incidir 10%. Perceba que não é o nosso todo, é só sobre esse primeiro grande recorte. Então, sobre esse primeiro grande recorte de R$ 242 mil, a gente vai tacar 10% nessa base de cálculo. No segundo recorte, a gente vai tacar 8%, ainda vai ficar faltando um pouquinho para bater os 3 milhões, e aqui a gente incide os 5%. Então, vamos lá. Aqui eu estabeleci o que é o primeiro grande recorte, 200 salários mínimos. 200 salários mínimos dá R$ 242 mil, a gente taca 10% nele e descobre que é R$ 24 mil que a gente tem direito de honorários sucumbenciais sobre a primeira grande faixa. Aí a gente vai para a segunda grande faixa, que é 200 salários mínimos, que é R$ 2.424 mil. Só que a gente estava na primeira faixa e a gente não vai para a segunda faixa e tributa, porque percebe que você vai tributar, você vai taxar de novo aqui o honorários sucumbenciais do primeiro que você já incidiu a alíquota. Então o que você faz? Do primeira faixa, 242 mil, você parte desse início, que é o fim do primeiro, e vai até os 2 milhões. E aqui está os 3. Então você vai até os 2 milhões. Então aqui é a segunda faixa. Quanto que representa esse valor? É isso, 2.400.000, menos o que eu já taxei, que é 200 mil. Então, esse valor específico do segundo grande recorte é esse valor aqui, que é um menos o outro, que é esse menos esse. E sobre ele a gente joga 8% de alíquota, que vai dar esse valor. Certo, então eu taxei o primeirinho aqui, fiz o cálculo de quanto que vai incidir sobre honorários dessa primeira, fiz dessa segunda e eu tenho 3 milhões. Então, na verdade, eu só faço a diferença de tudo que eu já calculei, menos os 3 milhões, eu vou achar o quanto que falta, que é o excedente, e eu jogo ele na última faixa que eu tenho. Então, eu vou subtrair esse mais esse, porque eu tenho esse aqui, 3 milhões. Esse mais esse dá quanto? Menos esse. Dá exatamente R$ 965 mil. E sobre esses R$ 965 mil, a gente joga 5%, e a gente vai achar que a gente tem direito a R$ 48 mil. E assim a gente vai fazendo. Até chegar ao fim do seu valor, né? Se o seu valor for mais, você vai continuar nesse esqueminha aqui. Se for menos, você vai parar antes. Então é mais ou menos isso. E a gente soma
os honorários que a gente achou de cada grande faixa. Somando tudo, dá 247 mil reais. Esse seria os honorários devidos sobre a perspectiva do artigo 85, parágrafo 3º do CPC, incidindo sobre a base de cálculo uma condenação de R$ 3.389.527,90. Beleza? Qualquer dúvida é só deixar aí no comentário que eu tento ajudar vocês. Valeu!